Tarde a todos, boa tarde aos que estão acompanhando remotamente. Bem-vindos a mais um seminário do GEDOP, Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aqui da Unesp de Guaratinguetá. Hoje nós recebemos a Andresa que é aluna nossa, né? Formada aqui, graduada em Física e mestre em Física também, aqui pela Unesp de Guaratinguetá, pelo Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, e atualmente ela é doutoranda do programa e também professora, né? Colega nossa aqui do departamento. A Andresa hoje vai apresentar um seminário para a gente sobre a dinâmica ao redor do asteroide Psique. Andresa, obrigada pela apresentação, por favor. Bom, boa tarde a todos. Como a professora Rosana falou, meu nome é Andresa. Eu fiz mestrado aqui no GEDOP, né? E atualmente estou fazendo meu doutorado. E o tema que eu vou apresentar hoje, na verdade, ele foi o meu trabalho de mestrado. Então, foi o que eu defendi meu mestrado com ele. E ele se intitula Dinâmica ao redor de Psique e implicações do novo Shape Model. Bom, Psique, ele é um asteroide, ele fica localizado ali no cinturão principal de asteroide, e ele tem um diâmetro relativamente bem grande, ele é um dos maiores asteroides já observados, um diâmetro de 222 quilômetros, e para o tamanho dele, ele até que rotaciona bem rápido, né? O período de rotação dele é de aproximadamente 4 horas, e ele é classificado como do tipo M, metálico. Sobre a formação de Psique, a primeira hipótese, né, é que ele se originou de um grande impacto que deixou, né, um núcleo metálico exposto, só que esse modelo de formação ele foi desconsiderado porque isso geraria famílias de fragmentos que elas nunca foram detectadas. Então, atualmente o que a gente tem são 3 possíveis hipóteses para a formação de Psique. A primeira delas é que ele é um núcleo remanescente de um planetesimal, formado por ferro e níquel. Essa teoria é de Aspalg, de 2006. A segunda dela é que, na verdade, Psique é um acúmulo de rocha e metal, derivado de diversos impactos. Quem falou isso foi o Minkowski, em 2018. E, por fim, a terceira teoria de formação é que, na verdade, ele é um corpo de ferro ou uma mistura de ferro com silicato. E esse ferro, né, presente na superfície dele originou através de um processo chamado de ferrovulcanismo, que basicamente é o ferro que está presente no núcleo, né, ele foi expelido através de rachaduras na superfície para a superfície desse asteroide. Além da incerteza na sua formação, a gente tem uma grande incerteza na sua densidade. Porque Psique tem uma gama de possíveis densidades para ele na literatura. Então, aqui eu peguei 3 densidades que a gente tem na literatura, existem outras, né? Mas aqui eu peguei essas 3 para mostrar que varia bastante. A primeira delas foi dada pelo trabalho do Kerr, em 2012, que diz para a gente que Psique tem uma densidade estimada de 3,38 gramas por centímetro cúbico. A outra dela é o de Ferraz, de 2020, que está ali entre uma densidade intermediária, que afirma que Psique, na verdade, tem uma densidade de 4,2 gramas por centímetros cúbicos. E a mais alta densidade estimada para Psique é dada por Shepard, em 2017, em que ele diz que Psique pode chegar até 7,6 gramas por centímetros cúbicos. Ou seja, ele seria, né, tendo essa densidade altíssima, seria um corpo composto basicamente por ferro e níquel, quase sem nenhuma porosidade. Só que nesse trabalho, a gente utiliza a faixa de densidade estimada por Elkins. Então, Elkins ele fez uma análise da literatura e ele chegou na conclusão que, na verdade, a densidade de Psique ela vai estar entre 3,4 a 4,1 gramas por centímetros cúbicos. Bom, mas foi pensando, né, que Psique poderia ser um núcleo exposto e que ele poderia ter essa densidade altíssima, que surgiu a missão Psique. Então, ela foi desenvolvida pela NASA em 2017 e ela foi lançada, né, com leve atraso lá em 2023 e ela vai levar aproximadamente 6 anos para chegar em Psique e ela vai começar a orbitar esse asteroide em 2029. Quando ela chegar lá, ela vai começar a orbitar o asteroide por 2 anos e 2 meses em 4 principais órbitas. A primeira delas é a órbita A, essa órbita mais externa, a 709 quilômetros, né, de altitude. Ela vai decair para a órbita B, depois para a órbita C, que é essa em rosa, e por fim ela vai orbitar a órbita D, que é essa órbita em laranja mais próxima do corpo.
Bom, como objetivo dessa missão, eles procuram estudar a morfologia e composição de Psique e compreender como realmente foi o processo de formação desse asteroide. Agora, falando sobre o objetivo do meu trabalho, eu procuro, com um novo modelo de forma, né, da literatura, o mais recente e de domínio público, estudar os pontos de equilíbrio e a estabilidade deles ao redor desse asteroide, e realizar simulações numéricas com a finalidade de identificar o comportamento dessas partículas ao redor do corpo, considerando tanto o geopotencial, e com geopotencial eu quero dizer o potencial efetivo do asteroide, quanto a pressão de radiação. E, por fim, né, vou analisar o efeito da pressão de radiação solar na espaçonave Psique. Para isso, a gente utiliza o método de poliedros. O método de poliedros, ele consiste basicamente em você discretizar o corpo. Então, o corpo do asteroide ele vai ser dividido em vários tetaedros com faces triangulares, como está aqui na foto à esquerda, em que cada um desses tetaedros parte do centro de massa e vai até a superfície do corpo. No final, o que a gente tem é um corpo parecido com esse. Então, aqui à direita eu tenho uma imagem do asteroide Tokawa, e o corpo ele vai ser preenchido, pelo menos a superfície dele, vai ficar com várias faces triangulares. Então, considerando isso, considerando também uma densidade uniforme, constante para todo o corpo, e considerando essas duas coisas, a gente consegue estimar o potencial gravitacional desse objeto. E a partir do potencial gravitacional, o gradiente dele, a gente consegue também estimar a aceleração que esse objeto vai produzir em partículas, tanto na superfície quanto ao redor dele. Outro método que a gente usa bastante é o método de Maskons. Então, o método de Maskon, a partir do corpo poliédrico que a gente começa a preencher esse corpo com massas concentradas, massas pontuais, também, né, mantendo essa densidade constante. E o que a gente obtém é uma imagem parecida com essa. Esse também é um exemplo do asteroide Tokawa, onde o corpo ele vai sendo preenchido por várias bolinhas, né, várias massas pontuais, onde essas massas elas possuem o mesmo volume. Antes de falar do meu trabalho, né, dos meus resultados, eu preciso mencionar o trabalho da Moura e colaboradores, de 2020, onde esse trabalho, né, foi base para o que eu fiz, e nesse trabalho ela realmente estuda a dinâmica também ao redor desse asteroide Psique. Só que no trabalho dela, ela utiliza um modelo de forma produzido, né, por Shepard em 2017. Esse modelo, que está aqui na figura, ele é composto por aproximadamente 2.000 faces, e ele, na época, né, era o modelo mais recente e atual que a gente tinha e eles podiam usar. Com isso, ela encontrou, né, os pontos de equilíbrio ao redor de Psique, e ela encontrou 4 pontos de equilíbrio, que estão aqui na figura também, sendo 2 deles instáveis, que são os pontos E1 e E2, e 2 deles estáveis, que são os pontos E3 e E4. Ela também utilizou o método de Maskon, né, preencheu o corpo com 62.000 Maskons, e as condições iniciais do disco dela, então ela fez também uma simulação numérica, onde ela fez esse anel ao redor de Psique, preencheu com 15.000 partículas, nessa faixa estimada de 195 km até 255 km, e ela simulou por 2 anos, né, para ver qual ia ser o comportamento dessas partículas ao redor de Psique. E o resultado dela, o principal, foi esse, que ao redor dos pontos de equilíbrios estáveis, que é o E3 e o E4, a gente tem essas partículas em amarelo, sendo essas partículas são as que sobreviveram até o final do tempo de simulação. Já todas as outras partículas que estão em azul, elas ou ejetaram do sistema ou colidiram com o corpo central. Então, por ela ter encontrado esses pontos de equilíbrio estáveis, ela encontrou também essa região de estabilidade ao redor desses pontos de equilíbrio. Agora, indo para os meus resultados, o que eu fiz foi utilizar o modelo de forma mais recente que a gente tem na literatura, de Shepard, de 2021. E visualmente, né, a gente pode ver que não houve tantas mudanças bruscas, mas houve mudança a ponto de gerar novos resultados significativos. Então, o que a gente consegue ver que é mais marcante é que o novo modelo, está aqui à direita, ele é um pouco mais alongado na faixa equatorial, que a gente consegue ver aqui em vermelho, né? Ele chega até os 142 quilômetros.
E também a parte polar dele, que está em azul, ela é um pouco mais achatada do que o modelo antigo. E ainda a gente consegue ver, né, que aqui nos polos a gente tem também uma depressão que a gente não conseguia ver antes. E considerando, né, o tamanho desse objeto, ele é bem grande, é uma cratera até que relativamente grande. Bom, nesse novo modelo, né, a gente tem aproximadamente 1.000 faces a mais do que o modelo antigo, e ele tem um diâmetro efetivo de 222 quilômetros. Ele é um pouco menor do que o antigo era de 226 quilômetros. Bom, então, a partir desse novo modelo, eu vou calcular os pontos de equilíbrio e a estabilidade deles. E o que eu encontro é isso. Eu utilizei, novamente, né, utilizei aquela faixa de densidade de 3.4 até 4.1, estimada por Elkins. Em todas as densidades que eu calculei, encontrei os 4 pontos de equilíbrio, mas todos eles foram instáveis. Então, a gente vê que os pontos de equilíbrio eles são altamente sensíveis com relação à forma. Já que eles são instáveis, eles não vão produzir mais uma região de estabilidade ao redor deles. Nas minhas simulações numéricas, minhas condições iniciais, eu usei o método de Mascons, preenchi o meu corpo central com aproximadamente 20.000 Mascons. O meu disco de partícula, eu ampliei ele, agora eu uso 5.000 partículas, e eu usei um tempo de simulação de 4 anos, pensando que a sonda PSEEK ela vai ficar orbitando por um pouco mais de 2 anos, então eu expandi um pouquinho mais esse tempo. E eu usei, né, o raio que vai de 150 quilômetros até 450 quilômetros. O meu critério de escape, né, então eu considero que uma partícula vai escapar do meu sistema quando ela atinge meio raio de Hill. E o meu critério de colisão é eu pegar uma esfera de raio equivalente ao raio da face mais distante. Então, se ela atinge esse raio, né, essa esfera, então eu considero que ela colidiu com o meu corpo central. Aqui, em vermelho, eu tenho os meus pontos de equilíbrio. Então, os triângulos vermelhos estão indicando a posição dos meus pontos de equilíbrio. Então, o meu disco, ele parte, né, ali próximo da região dos pontos de equilíbrio e chega até mais distante do asteroide. Bom, o primeiro caso foi o caso sem pressão de radiação. Ou seja, aqui eu só estou considerando o geopotencial do asteroide. Nesse caso, o que eu obtive foi o seguinte, eu peguei os extremos, né, então a menor densidade possível e a maior possível, e a gente consegue ver que não há muito grande diferença, né, se eu considero a menor e a maior densidade. Então, para a menor densidade, mais próximo do corpo, né, em azul, são as partículas que colidiram com o corpo central. Em verde, eu tenho as partículas que vão escapar do meu sistema, e em preto, as partículas que vão sobreviver. E, novamente, né, os triângulos em vermelhos, eles são os meus pontos de equilíbrio. Então, a gente consegue ver que na região dos pontos de equilíbrio não vai sobreviver nenhuma partícula, né? Todas elas vão escapar. E lembrando também que a sonda PSEEK ela vai estar orbitando aqui essa região, né? A sua última órbita, a órbita D, ela vai estar orbitando justamente nessa região onde pega os pontos de equilíbrio. Então, nessa região, considerando apenas o geopotencial, ela não vai estar encontrando quase nenhuma partícula. Bom, se a gente considera as partículas que escaparam e colidiram, né, o tempo de vida delas, a gente tem essa distribuição, que eu tenho um gráfico de distribuição cumulativa. Então, eu tenho partículas cumulativas pelo tempo. Eu vejo que em até 400 dias, metade das minhas partículas, elas colidem ou elas vão escapar do meu sistema. E se você pega em um período orbital, que está aqui em 0,174 dias, aproximadamente pouco mais de 500 partículas, elas colidem ou escapam do sistema, em apenas uma rotação de PSEEK. Eu acho que eu falei período orbital, é período de rotação, desculpa. Bom, nesse caso, eu estou, né, logicamente, pegando a menor densidade 3.4, mas saibam que para 4.1 a gente tem o mesmo comportamento. Agora, dessas partículas que escapam e colidem, se a gente for ver a localização delas, a gente vê que elas estão próximas do corpo. Então, aqui, à esquerda, eu tenho o meu corpo central, o PSEEK aqui no meio, e as partículas ao redor dela. E aqui a minha barra de tempo, ela vai até 1 dia.
Em verde aqui eu tenho os meus pontos de equilíbrio, e até um dia a gente pode ver que nessa região mais próxima do corpo, a maior parte das partículas elas vão escapar ou colidir. Mas ainda sobram os resquícios de partículas aqui que estão mais escuras, em preto e em roxo. Mas se a gente aumenta apenas um pouco mais, para 30 dias, a minha escala de tempo aqui, a gente vê que já quase nenhuma partícula sobrevive nessa região interna dos pontos de equilíbrio. Agora, quando eu passo a considerar a pressão de radiação no meu sistema, lembrando que eu só estava considerando já o potencial, agora eu quero ver realmente, eu quero ter um cenário mais realista, por isso que eu passo a considerar a pressão de radiação solar. E para isso, né, eu considero 4 raios diferentes de partículas, de 1 centímetro, de 1 milímetro, de 100 micrômetros e de 10 micrômetros. E as densidades das minhas partículas também vão ser de 3,4 e 4,1. Aqui, no caso, eu vou estar desconsiderando o efeito de sombra nas minhas simulações. Mas como a gente viu, né, e aqui não vai alterar, tanto para 3,4 quanto para 4,1, a gente obtém o mesmo comportamento. Então, a partir de agora, eu só vou mostrar os resultados para menor densidade, mas saibam que o comportamento se estende para maior densidade. Então, aqui eu tenho 4 imagens. Eu começo aqui da esquerda para a direita com as partículas de maior raio e eu vou diminuindo o raio da partícula. Então, já era esperado, né, que o comportamento ao aplicar a pressão de radiação, as partículas menores elas vão sofrer maior influência. Então, aqui nesse primeiro gráfico, eu tenho, se eu comparar, né, com comportamentos de sem pressão de radiação, quase não obtenho diferença, né? Aproximadamente, eu não coloquei as estatísticas, mas em preto a gente tem as partículas que vão sobreviver, são aproximadamente 50%. As que vão colidir com o corpo central, uns 30%, e as que vão escapar, uns 20%. Quando eu diminuo o meu raio, o raio dessas partículas, para 10⁻³ micrômetros, o que eu vou obter é que as partículas que sobrevivem em preto, elas vão se manter intactas, o número delas se mantém intacto. O que acontece é que as partículas que antes vão escapar, elas passam a colidir com o sistema, com um psique. Tanto para 10⁻³ quanto para 10² micrômetros. Então, as partículas em verde, elas vão sumindo, elas vão se transformando nas partículas em azul, que estão colidindo com o psique. Agora, a mudança mais drástica que a gente tem é quando a gente considera partículas de 10 micrômetros, que aí até as partículas que antes sobreviviam, elas passam a colidir com o corpo central. Bom, lembrando também que em rosa aqui eu tenho o disco onde a sonda vai estar orbitando. Então, a sonda ela vai estar orbitando realmente numa região que eu não vou obter praticamente nenhuma partícula, não importa o tamanho da partícula que eu esteja considerando. O que pode ser prejudicial para a sonda, nesse caso, é ao ela entrar nessa última órbita. Essa é a órbita D. Então, a órbita C vai estar externa a essa região que eu estou considerando. Então, quando ela passa da órbita C para a órbita D, ela pode encontrar partículas de tamanho igual ou maior que 100 micrômetros. Agora, considerando também, né, que psique ele é composto, né, por partes metálicas, a gente também pode obter, né, ao redor dele, partículas de maior densidade. Então, a gente considerou, para o caso em que a gente tenha partículas de densidade 7,6 ao redor de psique, né, como elas vão se comportar. Para fazer isso, a gente fez uma comparação de razão área-massa. Então, comparando com uma partícula de 3,4 gramas por centímetros cúbicos e de 1 centímetro, raio de 1 centímetro, uma partícula de 7,6 gramas por centímetros cúbicos, ela precisa ter um raio de aproximadamente 10⁻³ micrômetros. Então, uma partícula com essa densidade alta e com esse raio, ela vai sobreviver apenas realmente nessa região em preto. Agora, as regiões em azul e em verde, elas vão colidir e escapar do meu sistema. Bom, quando agora eu diminuo, né, o raio dessa partícula, eu vejo que, mesmo para essa densidade alta, eu não vou, nenhuma partícula, né, dessa ordem de raio vai sobreviver ao redor de psique. E agora, para a sonda psique, né? A gente considerou
Analisou a influência da pressão de radiação nessa sonda. Para isso, a gente calculou a área total da sonda, aproximadamente 82 metros quadrados. A gente considerou, para a massa dessa sonda, a massa seca dela mais 20% do combustível, pensando, né, que ela vai estar no seu tempo final de vida. Isso dá aproximadamente 1.669 quilogramas. E a gente calculou a razão área-massa dessa sonda, que é de 0,049 metros ao quadrado por quilogramas. Bom, comparando essa razão área-massa da sonda, ela equivale a uma partícula de 3,4 gramas por centímetros cúbicos e de um raio da ordem de 10 à terceira micrômetros. E lembrando que para essas partículas, esse é o cenário que a gente tem. Então, a sonda ela vai se comportar e a pressão de radiação vai agir na sonda como se ela fosse uma partícula dessa densidade e desse raio. E aqui o que a gente tem é o caso sem pressão de radiação, e aqui considerando o caso com pressão de radiação. Veja que os dois gráficos, nesse caso, ele não muda, mas ainda assim há uma influência, né, na pressão de radiação. Então, a pressão de radiação, novamente, vai expandir nessa área de partículas que vão colidir com o corpo central. Então, a sonda, ela só vai sofrer, né, uma influência devido à pressão de radiação. Então, essa pressão ela pode alterar a sua órbita. Ela pode, então, colidir com o psique se eles não utilizarem algum método de propulsão ou alguma outra força capaz de manter a sonda orbitando ao redor de psique. Se a gente considera também o tempo de vida, a gente vê, bom, a sonda vai estar orbitando aqui, nessa região mais clara. A gente vê que nessa região, as partículas elas vão colidir em até 30 dias. Então, se a sonda, novamente, está nessa região e ela não utiliza nenhum método de propulsão para continuar orbitando o psique, ela vai colidir com o corpo central em até 30 dias. Bom, indo para as considerações finais, então, o novo formato ele vai mudar significativamente a dinâmica ao redor desse asteroide. Não vai ter pontos de equilíbrio estáveis, ou seja, né, isso vai fazer com que não exista também regiões de estabilidade ao redor desses pontos de equilíbrio. A pressão de radiação ela vai remover praticamente todas as partículas iguais ou menores que 10 micrômetros da vizinhança de psique, isso considerando, né, o raio que eu fiz nas minhas simulações. E aproximadamente 50% das partículas iguais ou maiores que 100 micrômetros, elas podem sobreviver por um período de até 4 anos, que foi o tempo de simulação que eu fiz. E a sonda ela vai possuir uma razão área-massa equivalente às partículas da ordem de 10 à terceira micrômetros, ou seja, ela pode colidir com o psique na ordem de dias. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Andresa. Muito interessante o trabalho. Perguntas? Tamires, por favor. Muito legal, Andresa. Obrigada pelo seminário. Acho que eu tenho uma pergunta e um comentário no final. No começo, quando você está indo do trabalho da Tamires Moura para o seu, você mostrou que você está usando um outro modelo do Shepard, certo? Isso. Você chegou, e aí é onde tem, para mim, algo que eu acho bastante interessante, é mudar a estabilidade de 2 pontos. Você chegou a usar, a fazer com o modelo antigo e os seus pontos também dão 2 instáveis e 2 estáveis? Considerando a faixa de densidade que eu estou usando com o modelo antigo? No sentido de, tipo, foi exatamente só a mudança do sistema que realmente mudou a estabilidade desses 2 pontos. Só a mudança, o formato que mudou a estabilidade? Sim, foi o formato que mudou a estabilidade. E esse check, como que foi? Desculpa. O quê? Como você checou isso? Que na minha cabeça foi, eventualmente ela fez com o modelo antigo e realmente tinham 2 instáveis, e o novo só mudou o modelo. Você fez os 2 modelos, então? Isso, é porque eu cheguei a considerar fazer, só pegar o novo modelo, mas usar as condições que ela estava usando, a mesma densidade, a mesma massa, o mesmo volume, e ainda assim, os pontos deram todos instáveis, só mudando o modelo, mas mantendo as condições que ela usou. Então, foi aí que a gente chegou à conclusão que o modelo, a forma dele realmente é o que está mudando a estabilidade do corpo, dos pontos. Entendi. E aqui no final, essa
essa mudança, utilizar essa questão de área-massa para sonda, massa, seria legal também ver os elementos orbitais da sonda, né? Para ver como ficaria essa variação em semi-eixo e tudo mais, para ver como que daria essa possível colisão, pelo menos no tempo que você colocou, aí acho que foram alguns dias, né? Acho que seria interessante olhar para a sonda especificamente, né? Tipo, aumentar essa análise. Sim, Obrigada. Uma ótima ideia, obrigada. Obrigada, Tamires. Ernesto. Andressa, obrigado pela apresentação, bem interessante. Me deixou com bastante dúvidas aqui, vou ver se consigo elucidá-las. Primeira coisa, eu não conheço nenhuma das formas do Shepard. O que é novo aí? O que significa essa mudança de forma? O novo formato, os dois formatos, né, tanto que a Moura utilizou e que eu utilizei, foram produzidos pelo mesmo grupo de pesquisa. No novo formato, o que aconteceu foi que obteve mais observações, novas observações, durante outros anos, que não tinha no formato antigo. Isso, né, esse conjunto de observações fez ter novos dados, o que fez aperfeiçoar o refinamento da superfície desse corpo. Então, foi basicamente isso. Então, ou seja, eles têm um detalhamento melhor da superfície e eles usaram máscara, né? Então, eles melhoraram os máscaras que estavam sendo usados ali, isso, né? Para produzir o corpo deles foi poliedros. Ele descreta um corpo em poliedros. Poliedros. Você usou máscara? Primeiro a gente pega o modelo em poliedros e depois, a partir dele, a gente preenche com máscaras. Tá, então você usou máscara, tudo bem. A segunda pergunta, são 3 perguntas, então. A segunda pergunta é a respeito, pelos gráficos que você mostrou ali, o Psyche estava parado e as partículas girando em torno dele. Você fez o sistema fixo no corpo, é isso? Ou não? Sim, eu considerei o sistema girante. Então, aquelas partículas estavam no sistema fixo no corpo. Isso. Então, você está girando. Então, além ali da parte gravitacional do corpo, existe também a parte de giro do sistema, que aí geram forças centrípetas e centrífugas, né, de forma geral. Isso, perfeito. Então, está gerando, você está levando isso em consideração. Sim. Ok. A última pergunta, eu não entendi como é que você faz para comparar uma sonda daquele tamanho com uma partícula micrométrica. Não faz sentido para mim. Como é que é isso? Certo. É porque a pressão de radiação, ela age considerando a razão área-massa. E quando a gente faz a razão área-massa, quando eu calculo isso, né? Veja que dá um valor pequeno, certo? E é isso que ela vai levar em consideração para agir, a razão área-massa. Não somente o formato do corpo, apenas a dimensão dele, né? Mas exatamente a razão área-massa dele. E, bom, a razão área-massa dele é equivalente à razão área-massa da partícula. Porque eu tenho, né, uma densidade para essa partícula e eu tenho também um raio para essa partícula. Quando eu faço a dos dois corpos, ela é equivalente. Para mim ainda não está claro, não, mas depois eu vou ver isso e daí. Está meio estranho para caramba. Tá, é que tem mais um problema aí, que é a parte da inércia, né? Uma partícula pequena tem uma inércia pequena, corpo desse tamanho tem uma inércia grande. Então, pelo fato de ter a mesma pressão de radiação no mesmo corpo, com a mesma coisa, o efeito é diferente. Não sei, mas é que você pega uma coisa grande e tenta empurrar, pega uma coisa pequena e tenta empurrar. Tem um problema de inércia. Eu entendo que sejam idênticos lá as forças de radiação, mas força é área vezes massa, né? Pressão é área vezes massa. Então, na realidade, Nesso, você não vai fazer a mesma força pontualmente. Então, quando você pegar a razão área-massa. Então, se você tiver, vamos pensar assim, 2 esferas, uma pequena e uma grande. Então, as áreas são diferentes. Mas se você tiver
as densidades de maneira que a razão área-massa seja igual, o efeito vai ser o mesmo. Porque a esfera pequena é mais fácil mover ela, mas ela vai receber menos fótons colidindo nela. Oi? Considera o mesmo? O quê? A razão área-massa, exatamente. Então, a razão área-massa. Quando você pega a área, é que você está falando da inércia. Questão da inércia, você pega um corpo pequeno, ele vai sofrer menos impactos. A área dele é menor. O outro é maior, é mais difícil mover, mas ele vai sofrer mais impacto. Então, a razão área-massa vai dar o mesmo efeito. O corpo é grande, na força, no cálculo que entra essa razão. Então, você pega um corpo grande, o corpo grande é mais difícil de mover, mas mais fótons vão bater nele, porque a área é maior. O corpo pequeno, menos fótons vão bater. Então, você não coloca a mesma força em dois, você não coloca a mesma força nos dois. Um vai sofrer mais força, mais efeito. A força que ele vai sofrer da radiação é maior, porque mais fótons vão bater. E o efeito é proporcional, então o comportamento vai ser o mesmo. Vai chegar na área massa. Então, você preservando a área massa, você no fundo está conservando a aceleração que aquele cara vai experimentar, independente da massa dele. A força só vai com a área. A aceleração que vai com a área massa. Obrigada, Felipe. Oi, Vanessa, parabéns pelo trabalho. Andresa, desculpa. Uma dúvida que eu tive agora você não comentou, mas é curiosidade também, sobre qual a evidência maior para, por exemplo, a ejeção de partículas em Psyche? Como assim, evidência maior? Não sei se eu entendi. Não, sim, porque está estudando as partículas em torno do objeto, mas o que causaria, seria possível existir essas partículas? Sim. Isso é uma consideração que a gente faz, né? Se a gente tem, por exemplo, uma colisão recente no asteroide, pode ser que levante realmente essas partículas ao redor. Isso é um cenário que a gente está considerando realmente. Não, era essa a dúvida. Uhum. E agora, mais sobre das simulações mesmo, da parte dos pontos de Lagrange, enfim, dos pontos de estabilidade, eu acho que eu vi um trabalho um tempo atrás, sugerem que Psyche talvez tenha uma superfície heterogênea. Seria possível trabalhar essa possibilidade nesse estudo, por exemplo, considerando, se eu tenho regiões de composições diferentes na superfície do objeto, levar isso em consideração no modelo de forma e fazer uma análise mais... Esse mesmo método que vocês usam seria possível de aplicar? Então, porque o método a gente usa uma densidade constante, né? Então, a gente está realmente considerando corpo heterogêneo. Então, homogêneo. Homogêneo. Teria que usar outro tipo de método. Diria que sim. Tá. Não, perguntando isso porque realmente é interessante. Eu acho que é um trabalho de polarimetria, acho que é do Gil Hilton, né, a turma da Argentina, que fez um trabalho assim de polarimetria, que investigou a superfície e parece que tem evidências de variação na superfície. Eu mesmo observei recentemente do OPD também com polarimetria, porque dependendo, né, do ângulo de aspecto, da face, né, das faces que foram observadas do objeto, a gente pode ver, né, outras coisas. Pode ser que, sei lá, ele tenha variações no hemisfério, por exemplo, entre os hemisférios norte e sul, né, ou ao longo do equador do objeto. Enfim, é um objeto bastante interessante, né, curioso. Então, todos os trabalhos são bem válidos. Sim. Obrigado. Obrigada. Eu realmente colocaria um grau de dificuldade a mais no nosso modelo. Imagino. Obrigada, Felipe. Só um comentário. Você falou das partículas, né? As partículas são hipotéticas, né? A gente coloca para poder estudar dinamicamente aquela região, né? Então, não necessariamente elas existem, mas se existirem, a gente consegue mapear, né, os pontos preferenciais para ela. E essa questão da densidade também, acredito que é o trabalho do José Davi, né? Lá de Zaragoza, que ele fazia esses perfis de densidade, né, no corpo, né? Acho que tem esse trabalho, sim.
Só complementando a pergunta do Felipe, existem trabalhos na literatura que dizem que quando você usa o modelo poliedro heterogêneo, a localização dos pontos de equilíbrio, porque vai depender da distância do corpo. Se estiver muito próximo da superfície, isso pode afetar significativamente. Mas quando está longe, não afeta tanto assim a localização dos pontos de equilíbrio. Então, teria que testar e verificar se isso realmente se dá. Alguma outra pergunta? O pessoal que está acompanhando remotamente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só abrir o microfone, né, Raí? Se alguém tiver alguma questão. Enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta. O Josué? Josué, por favor, pode abrir o seu microfone, que a gente está te escutando. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu não pude entrar no começo do seminário, então eu não pude, até peço perdão, então não pude ver algumas considerações da geometria. Eu tive uma dúvida quando eu ouvi essa discussão sobre pressão de radiação. Eu queria saber como que está a geometria da sonda, né, dos painéis da sonda, para poder fazer esse cálculo. Vocês consideram que os painéis estão fixos, apontando para o Sol todo o tempo? Como que funciona isso? Eu pergunto porque, eventualmente, a câmera a espaçonave pode ter correções na sua atitude, né? Que pode mudar, inclusive, esse efeito da pressão de radiação para poder fazer observações quando ela chegar lá. Obrigado. Parabéns pelo seminário. Obrigado. A gente, para fazer esse cálculo, a gente realmente considera que a sonda está nesse formato. Então, os painéis solares estão realmente virados para o Sol, né? Então, a gente faz a consideração das 5 placas solares dos dois lados. Então, foi nesse modelo que a gente fez o cálculo da razão área-massa. Legal, talvez seria interessante, se existirem os dados disponíveis da missão, para ver quanto tempo que demora, se eles têm informações sobre o ângulo de apontamento, né? Ou se às vezes, eu não sei se o instrumento que vão fazer medição, ele é independente da atitude, então poderia manter a atitude fixa enquanto você muda só um aspecto de um instrumento que vai fazer a medição, por exemplo, mudar o ângulo de uma câmera rapidamente, de maneira leve, sem mudar toda a atitude dos painéis, porque eventualmente daria, se forem mudanças curtas, pode ser que não impacte muito, mas se for um período muito grande de mudança de atitude, aí a propagação de longo período pode ser alterada, claro, também depende da magnitude dos efeitos de pressão de radiação. Se eles forem muito pequenos, pode ser que não faz muita diferença no final das contas, mas seria interessante essa expansão do trabalho nessa direção, talvez poderia até atrair interesse do pessoal da missão. Parabéns mais uma vez, obrigado pela resposta. Obrigada. Obrigada, Josué. Andresa, eu ia te perguntar, quando você faz as simulações com pressão de radiação, por quanto tempo? Por 4 anos. 4 anos. Esse é o período orbital de psique ou não? Não, 4 anos a gente levou isso em consideração porque a sonda vai ficar orbitando por 2 anos e alguma coisa, então a gente estendeu um pouco mais esse tempo. Entendi. Então. Mas aí você pega passagens por periélio e afélio dele. Sim. Porque na pressão de radiação isso é levado em conta também, né? O efeito. Sim. Tá ok. E aquela horta, afinal, que você falou que dura alguns dias, é aquela mais interna, a B? Aquela... Isso, é a mais interna. Certo. Nicole? Você falou aí que você considerou 20% do combustível, né? Eu não sei se você fez esse cálculo, sabe? Se ele precisaria de algum jato, né? Algo do tipo para se manter na órbita, senão ele bateria, né? Dentro de alguns dias. Você sabe se nesse combustível ele conseguiria manter essa órbita? Não, isso foi realmente uma aproximação que a gente fez. A gente não tem dados precisos disso. Então, eu usei uma aproximação de 20%. Sim, eu só fiquei pensando se, com essa porcentagem de combustível, ele conseguiria se manter, né, e ainda completar, né, totalmente essa missão. Aí, eu não sei se daria pra gente fazer isso, né.
Poderia ver, mas eu não fiz isso. Para encerrando já, complementando a questão da Nicole, o pessoal da missão está ciente, né, desses resultados, dessa possibilidade, né? Vocês já publicaram o resultado? Não, o paper está em processo de revisão. Ainda não Que é interessante, né? É uma informação muito importante, né? Ué, mas tem tempo para corrigir ainda, né? Alguma coisa, de repente. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer mais uma vez a Andresa pela excelente apresentação. Obrigada. Obrigada, Andresa.